paz do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor por esta oportunidade que temos de mais uma vez estarmos juntos, adorando ao Senhor. Amém. Eu quero convidá-los a nós abrirmos a palavra do Senhor, novamente no livro do profeta Isaías, porém hoje em seu capítulo 28, dos versículos 14 até o versículo 22. Amém, queridos? Isaías 28, do 14 ao 22, que dizem assim: Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. E regarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque todas as manhãs passará, e todos os dias e todas as noites. E será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossas ligaduras se não façam mais fortes, porque já o Senhor Jeová dos exércitos ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Amém. Muito bem, meus irmãos. Isaías, ele estava sendo usado por Deus num momento em que o povo estava desapercebido ao que eles tinham como responsabilidade na adoração, no servir ao Senhor, na gratidão, no reconhecimento de tudo que Deus fizera por eles, naqueles mandamentos e ordenanças vindos desde Moisés, e as obrigações que eles tinham em, inclusive, adorar ao Senhor. Eles estavam todos meio que desatenciosos. Deus usou o profeta Isaías para levar uma palavra a eles de arrependimento, encorajamento e mudança de conduta. Lá no reinado do norte, porque sabemos que houve a divisão, 10 tribos estavam no norte, 2 tribos estavam no sul. Todos faziam parte de uma mesma família, descendência de Jacó. Todos tinham sido abençoados por Jacó, todos com promessa, mas eles perderam também
a noção das coisas e dividiram-se por brigas e inclusive criaram rivalidade e até mesmo estavam num momento em que disputavam de alguma maneira forças amigas para sentirem-se mais fortalecidos e principalmente Efraim, que representava o norte, torcia muito contra Judá, porque lá existia a promessa de nascer Jesus Cristo, lá existia o templo construído por Salomão, ainda chamava a atenção das pessoas, era um ponto inclusive turístico, e isso incomodava os irmãos do norte. Deus mandou uma palavra lá, dizendo a eles que a Assíria iria tomar posse daquele reinado. Lá no sul, eles ouviam o que o Senhor falava, viam a decadência espiritual do norte, provocada pelo afastamento ao Senhor, mas não procuraram também tomar isso como exemplo e correrem para mais perto do Senhor. Eles também passaram a fazer amizades com nações vizinhas e com o intuito político de fortalecerem-se e, em alguma surpreendente guerra, eles terem também condições de batalhar, deixando também de confiar no Senhor. Quando nós olhamos para as adversidades que os nossos irmãos passam, as provas, as lutas, até mesmo as consequências destas condições, e tomamos isso como aviso de Deus, tomamos isso como referência e procuramos mudar as nossas atitudes, e isso é muito bom, porque nós precisamos aprender com as falhas em volta de nós, para não incorrermos nas mesmas. Mas era vantagem a eles também levantarem-se como uma nação com possibilidade de guerra. Isso porque a quantidade no exército era desfavorável. Eles estavam em 2 tribos, do outro lado 10. Os outros tinham bons vizinhos, amigos como a Síria, um império no momento. Então eles foram procurar reforço. Deus usou o profeta Isaías. E o Senhor, inclusive, tomou Isaías. E uma das lições mais bonitas que nós aprendemos em Isaías é o trabalhar de Deus a longuíssimo prazo. Nas mãos do Senhor está todo o nosso ano, irmão. E Ele tem condições de elaborar isso com uma perícia fora do comum, minuciosamente detalhada, e quando nós ficamos debaixo da vontade dEle, aquilo que Ele determinou é o que vai acontecer para nós. E tudo que Deus determina é bom. Porque todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Até possíveis adversidades, decepções, debaixo da proteção do Senhor, ela só vai nos forjar um caráter ainda mais aprimorado com Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Canta e dá graça. Isaías, ele disse, olha, não confie em norte, na Síria, porque Deus vai tomar uma posição contra eles. Eles vão tornar-se em nada. Era impossível acreditar nisso quando Isaías profetizou. Se você parar um pouquinho para pensar, eu tenho certeza que para todos nós, Deus já fez promessas, que no momento que Ele verbalizou essas promessas, eram impossíveis sequer de imaginar que aquilo poderia um dia acontecer. Não tinha como. Há alguns anos atrás, aqui na rua Indonésia, Deus dizia que ia fazer um rebuliço, que ia surgir uma igreja, diríamos assim, um ministério, que aí é melhor
mais bem colocado. Mas eu penso que talvez eles olhassem para aquilo e podiam até dizer, mas como? Não tinha como, não tinha condições de se poder imaginar. Mas o que Deus determinou aconteceu. Na nossa vida, no dia a dia também. Hoje você pode ter se pego, sabe, Jorge? Deus está me mostrando como se um nó estivesse sendo desfeito. Um nó sendo desfeito. Só que não era um nó num barbante feio, como se fosse um papel, um pano bonito, que dá-se um nó. E um laço por cima, que serviria para camuflar aquilo. Mas Deus está desfazendo este nó. Ele manda eu te dizer que os empecilhos vão sair. E que inclusive o que camuflava ele vai ser descoberto, camuflava eles. Serão descobertos enganos, maldades de pessoas e situações que estão demorando muito a dar retorno ao que é seu, a promessas, a vitórias. Eu posso te dizer, meu colega, em alto e em bom som, o Senhor Jeová está desfazendo um nó. E as coisas vão andar para frente, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Aguarde uma surpresa do céu, ainda por dentro do próximo mês, como um grande sinal, e o nome do Senhor Deus sendo glorificado nisso. Aleluia. Louvado seja o Senhor. O que aconteceu? Os líderes, os políticos e o povo zombaram do profeta Isaías. Em alguns versos anteriores, eles disseram assim, ele vem nos ensinar o que nós já sabemos. São versículos até interessantes. Eles dizem, como pode uma coisa dessa? Ele vem com minúcias, é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, Isaías vem nos ensinar o que nós já sabemos. Vem ficar repetindo a mesma coisa. Vem dizer que Deus vai fazer isso ou aquilo. Isaías serviu de motivo de escárnio, de zombaria. Disseram, como pode isso acontecer? Onde ele está com a cabeça? Ainda existem pessoas que em algum momento desdenham da voz de Deus, sabia, irmão? Desdenham do outro. Onde ele pensa que vai chegar? Como pode uma coisa dessa? Fizeram com Isaías, quem dirá com nós? Ou conosco. Desdenharam de Isaías. Como que se aquilo era impossível acontecer. Esquecendo-se que mediam força com Deus. Minha querida, você tem a mãozinha aqui no rosto e tem uma blusa roxa. Eu quero que a senhora levante a mão, por gentileza. Médico por excelência é o Senhor que nós servimos. E Ele te encontra esta noite para te dar um ano com saúde. Já nos primeiros dias do ano, meu Senhor Jeová manda eu te dizer, eu não posso dizer aqui o meu amigo, né, senão já viu. Aí eu tenho que pagar o direito autoral para ela lá. Me guarda, Jeová. Se ela assistir, eu estou perdido, né? Mas o meu amigo manda eu te dizer que ele está sendo o seu cardiologista esta noite. Que ele está sendo o seu neurologista esta noite. E ele está fazendo um grande movimento na sua saúde física, emocional e na sua saúde mental também. Tem dia que a senhora não lembra nem o nome da senhora.
de tanta preocupação e de tanto mal-estar, isso já é de um acúmulo, tu estás em meio a uma guerra espiritual pela tua família, que a senhora comprou com o inferno esta guerra. Diz ao Senhor Deus que não abre mão dos teus, que não admite mais esta condição de desentendimento, que não consegue admitir porque que as portas se abrem de manhã e se fecham à tarde, todos andando em círculo, dando murro em ponta de faca, a paciência zero, mas o Senhor manda eu te dizer que Ele te coloca em pé com saúde, devolve a ti saúde mental, condições de continuar nesta batalha, pelo menos pelos primeiros meses do ano, e Ele vai te dar vitória, e o nome dEle será glorificado. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Zombaram de Isaías, irmão. E lá no Reinado do Sul, eles, ouvindo o que tinha acontecido, e ouvido a voz de Deus através de Isaías, no momento da aflição, porque as ameaças eram constantes, e ouvindo também a mensagem de Isaías, de que a Síria um dia se viraria contra o norte, depois também viria contra o sul, eles foram fazer aliança com o Egito, um império militar poderoso na época. Foram lá, fizeram aliança. No desespero, tornaram-se amigos. O Egito se achava imbatível, porque sempre foram fortes no sentido militar da palavra, com exércitos muito bem preparados e equipados para a guerra, oportunistas e também sem memória, porque sabiam o poder do Deus que o povo de Judá servia. Mas esqueceram-se de tudo. Fizeram lá uma aliança. Aí o profeta Isaías se levanta e diz assim: teimosos, escarnecedores, vocês acabam de fazer um concerto com a morte. Foram expressões, porque Isaías é um verdadeiro poeta, que ele tirou do íntimo do coração para referir-se ao Egito. Ele se referiu àquela aliança como uma aliança de morte. Eles cavaram a própria sepultura, ao acharem que poderiam receber qualquer tipo de apoio daquele povo. Sabiam do poder do Senhor, do Deus que serviam, mas mentiram para eles mesmos. A pior coisa de um ser humano é ele enganar-se a si mesmo. Porque ele enganar os outros é feio. Mas quando ele se engana a si mesmo, me permita os termos, ele simplesmente assina um atestado de incompetência, incoerência, para não dizer outros termos, de total falta de noção das coisas, porque ele sabe que aquilo não vai levar a nada, mas a necessidade de uma autoafirmação, ou de uma demonstração de poder, ou de possibilidade diante dos outros, de concorrer. Como crentes em Jesus Cristo, nós não precisamos concorrer com nada que é do adversário, porque tudo dele é mentira e passageiro, mas as coisas do Senhor são verdadeiras e eternas. Mas às vezes nós nos enganamos a nós mesmos,
procurando armas e recursos humanos para nos trazer vitória, ou para nos dar condições de mostrar para os outros que também temos como lutar ou batalhar por determinada história. Aí o profeta diz assim: fizeram aliança com a sepultura, cavaram a própria sepultura, mentindo para eles mesmos, enganando-se a si mesmo, e ainda sabendo que tudo isso é pura falsidade. Ou seja, o Egito não é amigo deles. Deus também já tinha mandado uma palavra dizendo que destruiria o Egito. Mas deixaram de confiar no Senhor, de buscar o refúgio do Senhor, que não é visível em muitas vezes, mas que nós tomamos posse pela fé. Aleluia! Com Deus nós vencemos multidões. Gideão venceu multidões como gafanhotos com 300 homens. E às vezes nós nos impressionamos, irmãos, com quantidade. É do ser humano isso. Nós nos impressionamos com coisas fúteis, que não nos levam a nada. Algumas pessoas vivem endividadas porque se impressionam com um veículo, se impressionam com um lugar que querem morar, com uma viagem, para ficar postando foto em rede social, mas não consegue pagar, está com o juro lá em cima. E isso é do ser humano. Esses irmãos se impressionaram com a possibilidade de ajuda do Egito, com o que aquilo ia causar na cabeça dos irmãos dele, nunca esquecendo de ressaltar: era família. Era família. Judá era irmão de Rúben, e lá estavam os rubenitas. Ele era tio de Efraim, porque Efraim é filho de José. Mas esqueceram-se disso, degladiando-se entre eles mesmos. Foram confiar no Egito. Nós estamos no início de um ano. Todos nós temos os nossos problemas. Os desafios já estão aí. É IPVA, é IPTU, é não sei o quê, 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 é não sei o quê. É o presente de ano novo que nos dão, não é? É condução que sobe, e cada dia pior. São as coisas que fazem parte do nosso cotidiano. Nesses momentos, em quem nós procuramos descansar, ou recurso, ou refúgio? Desesperados com as ameaças, eles procuraram refúgio no Egito. E é pesada a palavra de Isaías. Vocês fizeram concerto com a sepultura, cavaram a própria sepultura. É início de ano. Hoje é a primeira segunda-feira, o primeiro dia útil verdadeiramente do ano. Representa esta segunda-feira, inclusive, o primeiro mês, que é o mês de janeiro, como o pastor fez a proposta da campanha. É hora de nós começarmos de forma correta. É uma oportunidade única de Deus. Não haverá em 2016 outra segunda-feira, 4 de janeiro. Haverão muitas, 52, 53 em média. Mas 4 de janeiro de 2016, nunca mais.
Vai ter de 2017, 2030, se Jesus não voltar, mas 2016 não. O que nós estamos fazendo? Confiando no Senhor? Ou desesperados procurando outro tipo de recurso? Porque o profeta trouxe a palavra aqui. Fizemos concerto com a sepultura e debaixo da falsidade nos escondemos. Às vezes as pessoas sabem que vai dar errado, sabem que Deus não está no negócio, mas teimam. Teimam. Não desistem. Não se dão por vencidos pela lógica, por necessidades. Eles continuam batendo o pé. Não adianta o pastor William orar. Não adianta eu ir e profetizar, porque nem condições de profetizar eu vou ter. Não adianta. Porque Deus já disse não. Mas teima. Assim estava o povo. Sabiam. Nós sabemos que iniciou-se um ano, que os desafios estão por vir, e às vezes começamos cometendo as mesmas falhas do ano passado. Teimosia. Aí Isaías disse assim: o Senhor Jeová tomará uma posição aí para resolver essa história. Deus levantará uma pedra provada, preciosa, de esquina, firme e com fundamento. Aquele que crê nessa promessa, não se apresse em resolver esse problema agora. Ele falava que viria Jesus Cristo. Ele viria. A nossa sepultura estava sendo cavada pelo pecado. Mas Jesus Cristo nos libertou do pecado e abriu a porta de entrada nos céus, morada eterna. E as coisas que vêm do Senhor Jesus Cristo são coisas que trazem seguranças, são coisas verdadeiras, que dão estabilidade, que não tem mentira. E Tiago diz assim: toda boa dádiva que vem do Pai das luzes, com ela não há mudança e nem sombra de variação. Isaías convidava o povo a mudar, porque eles diziam assim: nós fizemos as nossas alianças, quando a prova chegar não vai nos atingir. Isaías dizia: não façam isso, porque quando ela chegar, vai atingir sim, porque vocês estão embasados em mentira, mas aguardem um pouco, para poderem estar firmes em Jesus Cristo, porque Ele vai resolver esse problema que existe aí, inclusive da divisão. Em Jesus Cristo, todos se uniram novamente. Irmão, é tão bom esperar no Senhor. 64 deste mesmo livro, versículo 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. A mensagem que Isaías disse foi assim: aquele que crer nesta palavra, e ele iniciou o versículo dizendo: assim diz o Senhor Jeová. Aquele que crê nessa palavra não se apresse, porque Deus estava trabalhando pelo amanhã.
E ele dizia: olha, não confiem neste acordo. Não sustentem esta mentira. Porque vocês acham que a prova não vai chegar até vocês por conta desta aliança, mas ela vai chegar sim. Agora, se confiarem no Senhor, ainda dava tempo de mudarem. Não foi o que fizeram. Dá tempo ainda. Hoje é o primeiro dia útil do ano, a primeira segunda-feira, o primeiro dia da campanha. Dá tempo ainda de nós nos encaixarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Dá tempo ainda. Dá tempo ainda de voltarmos para os pés do Senhor. Dá. Porque Isaías estava dizendo: olha, isso aí não tem futuro não. A pior coisa que tem é você lidar com pessoas teimosas. Aí, como diz o outro, cabeça dura, né? Turrão. Às vezes você quer o bem, mas a pessoa está cega e não consegue enxergar o bem. E aí ele começa a mentir para ele mesmo, para achar que as coisas estarão melhores. Mas não. Deus está nos convidando a puxar o freio de mão. Irmão, você tem uma camisa com uma cor viva, bonita, uma camisa azul, com alguns detalhes aqui, listras. Isso, levante a mão aí, meu querido. E o senhor, é o Senhor mesmo. Primeiro, a mão do Senhor está estendida e te trará saúde esta noite, certo? A mão de Deus está estendida e Ele está trazendo saúde à sua condição cardiovascular, à sua circulação sanguínea. Aos vasos sanguíneos, Deus está tomando providência esta noite e trazendo saúde ao irmão. Ele vai te tirar a sensação de canseira, Ele vai te tirar um mal-estar nas pernas, Ele está fortalecendo o Senhor esta noite. Depois eu posso vê-lo aqui. Não sei o nome do irmão, mas eu posso dizer uma coisa. O Senhor se levanta a seu favor como juiz e advogado. E Ele está cuidando dos teus direitos. Inclusive junto à Previdência Social. Deus está cuidando. E vai te surpreender. E o nome dele será engrandecido nisso. Deus está cuidando, e muito bem cuidado, de uma forma muito minuciosa. Tu serás surpreendido, e o Senhor Deus será engrandecido nisso. Amém, meu querido? Dá tempo de mudar ainda, irmão. De se adequar ao que é real. Eu fui orar outro dia por uma pessoa, e eu comecei a orar e Deus colocou assim na minha boca. São dois aí dentro. O real e o fictício. Só que o fictício fala mais alto. E ele gosta do fictício. Aí eu me assustei e disse: sangue de Jesus. Aí eu disse: Espírito de Deus, sê aqui o terapeuta. E faça enxergar a realidade, viver a realidade. Quando nós enxergamos e vivemos a realidade, tudo é mais fácil, irmão. Mas esses irmãos, eles não quiseram isso. Complicaram-se. Quando nós encaramos as coisas como são de verdade, o Senhor é conosco, Ele é a nossa força. O nosso escudo, Ele nos ajuda.
Ele é acima de tudo misericórdia. Amém. Coloque-se em pé, meu irmão, por gentileza.